Saudações, terráqueos do oitavo ano. Vamos a mais uma semana de correções. Então, essa atividade, a atividade 13, foi sobre as operações com monômios, né? E aquilo, né? Vai ser bom você estar revisando, relembrando. Tudo que você vai fazer tem uma nomenclatura própria, um estilo de nomes e símbolos. É importante você começar a guardar isso, né? A lembrar desses nomes, porque senão não adianta nada você tentar entender como é que se dá um cálculo sem entender os termos envolvidos naquele cálculo, os nomes. A gente fica falando uma língua estranha. Então, por isso que essa primeira questão aqui começava com uma revisão daquela parte de semelhança. Por quê? Certo? Só é possível fazer adição e subtração quando os monômios são semelhantes. Então, você tinha aqui um conjunto de 6 monômios, estão aí destacados em azul e vermelho, né, para ficar bem separado. Lembrando, né? Como eu digo, a questão da nomenclatura. O que é um monômio? É esse termo algébrico que tem um coeficiente na frente, certo? Um número, e um conjunto de letras agrupadas por uma multiplicação. Então você não pode ter a letra na parte de baixo da divisão, certo? Como um denominador, e não pode ter a letra dentro de uma raiz, certo? Quando isso ocorrer, não é monômio, certo? Então cada letra dessa tem um expoente que representa quantas vezes a letra tem. Por isso que quando você pega um como esse aqui, ó, 10ax, você não está vendo expoente porque os expoentes são 1. Tudo que é 1 é unitário, não é preciso escrever, é um termo neutro na multiplicação. Então essa questão pedia que dentro desses conjuntos aqui, você identificasse quais são os semelhantes com os que estavam aqui na letra A. Então, por exemplo, qual é o semelhante com 5ax ao quadrado? Então você tem que procurar o quê? Um dos monômios que tem uma ax ao quadrado. A parte com letra tem que ser a mesma. Então tem que ser as mesmas letras A e X com a mesma quantidade. Repare que tem um A e tem 2x. Então no nosso conjunto aqui, quem é semelhante é o 0,7 ax ao quadrado. Depois quem é semelhante com menos 1,2 a ao quadrado x ao quadrado. Então é aquele termo que tenha a ao quadrado x ao quadrado, que é esse aqui, ó, 20 a ao quadrado x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, 3/4, lembra, né? No coeficiente, que é o número da frente, pode existir qualquer tipo de valor, fracionário, decimal, negativo, positivo. Então pode ser nulo, né? Que ele sendo nulo, como é uma multiplicação, acaba o monômio. Mas pode ter qualquer tipo de valor. O que não pode ter fração com a parte de baixo sendo letra. Então você tem aqui 3/4 e a ao quadrado x. Então quem tem essa parte com letra com 2a e 1x, é essa parte aqui esses valores aqui, 5a ao quadrado x e menos 0,5 ao quadrado x. Repare, o foco nesse assunto de semelhança é para vocês se lembrarem que o número que está na frente pode ser qualquer número. O que faz os monômios serem semelhantes é a parte com letra ser a mesma. As mesmas letras na mesma quantidade. Por isso se usa o nome semelhança, porque não é igualdade. 5a não é igual a 4a, certo? Um tem mais A do que o outro, mas eles são semelhantes que só tem a letra A. Por fim, aqui o 0,9 ax, nós temos dois monômios com ax, que é 1 meio, menos 1 meio de ax e 10ax. Vamos à segunda questão. Justamente o conceito de semelhança é importante, por quê? Porque você só pode fazer a adição algébrica, que é o que pedi aqui, quando os monômios são semelhantes. O que é isso? Você só pode juntar, no sentido de somar ou diminuir monômios, se a parte com letra for as mesmas. Então pode olhar que nesse aqui, todas as partes com letra tem x, só um x, e nessa letra B todas as partes com letra tem y ao quadrado. Então você pode juntar, fazendo as devidas correções com sinais, prestar atenção nos sinais, porque as letras são as mesmas. Então aqui eu fui fazendo o que? Eu fui resolvendo esses parênteses, certo? Tá, essa parte azul aqui, que é a resolução, é uma forma mais explicada para vocês em detalhe. Quando você consegue ir praticando isso e fazendo isso de forma mais rápida, tudo bem, mas eu peço sempre que no que vocês me mandam na resolução da atividade, quando vocês estão tentando fazer, mande com todos os cálculos que você fez. Não mande só a resposta final, certo? Esse finalzinho aqui que é 10x. A gente quer tentar entender como você chega nesse 10x. Então você veja que dentro desse primeiro parênteses aqui tem menos 2 mais 1. Se eu devo 2, pago 1, fico devendo 1, então por isso que ainda fica negativo. No outro você tem menos 3 mais 5. Se eu devo 3 e pago 5, sobra 2, por isso que o 2 fica positivo. Aí fazendo a relação de sinal, eu vou ter o 7x, que já está lá desde o início. Esse negativo aqui com outro negativo, né? Dois sinais iguais na multiplicação, porque é como se fora tivesse menos 1. Então é a multiplicação.
e dois sinais iguais, dá positivo, por isso que o x fica positivo e o 2x permanece. Então eu tenho 7 com 2 faz 8, 8 mais 2 são 10x. Então esse é o resultado final, certo? Já na segunda questão do mesmo jeito, aqui dentro do parênteses, ó, eu tenho, devo 4, pago 7, fica 3, o 3 fica positivo. Eu devo 1, pago 9, então sobra 8. Se eu tenho 8 e gasto 11, entenda sempre esse positivo e negativo como um ganho e uma perda. Tudo que é positivo é porque você ganhou, é porque sobrou. Tudo que é negativo é que faltou, ficou devendo, certo? Se você tem 8 e gasta 11, é o popular fiado, você ficou devendo 3. Então, como faltou 3, você bota 3 negativo. Aí fazendo a relação aqui, a gente tem o 5, tá desde o início, menos 3 daqui desse segundo termo, porque os sinais são diferentes. O 3 é positivo e o menos negativo de fora. Menos 3 que ficou aqui de novo, sinal diferente. Então se eu tenho 5 e gasto 3, fico com 2. Se eu tenho 2 e perco 3, ou gasto 3, fico devendo 1. Por isso que está negativo aqui. Ok? Essa parte aqui é quando se fala em valor numérico da expressão. Que é o valor numérico da expressão. Você pode colocar valores, ou às vezes o problema ter valores para essas letras, que são os termos literais, né? As partes que o valor está desconhecido. Então, às vezes, o que acontece? Como aqui a gente tem as mesmas letras, então dá para juntar que são semelhantes. Primeiro ele pede que resolva mais simples, para não ter que estar botando os valores aqui em todas e ficar uma conta mais extensa. Então, resolvendo, eu tenho 0,6 menos 1, né? A primeira conta, né? Então, se eu tenho 60 centavos e gasto R$1, fico devendo 0,4, devendo 40 centavos. Se eu tenho esses 40 junto com 30, ou seja, eu devo 40, né? 0,4 mais 0,3, eu vou ter ainda faltando 1. Então, eu vou ter faltando, no caso, seria 10 centavos, que é 0,1. E se eu faço 10 e junto com 50, seria como se fosse 50 centavos, no final vai me restar 0,4. Por que está 0,4 eu estou falando em 40? Porque quando após o zero não existe nenhum valor ou vírgula, você pode desconsiderar ele. Então tanto faz escrever 0,40, 0,4, como escrever 0,4. O que importa é que o primeiro algarismo com valor depois da vírgula foi o 4 e os demais sendo 0, não é preciso botar. É a mesma coisa de quando você escreve 3, mas também podia escrever 0,3, 003, não deixaria de ser 3. Uma rifa, por exemplo, quando ela tem 100 bilhetes, eles começam do 01, 02, 03 até 99. Então esse 0 na frente ou atrás, quando não tem vírgula para distinguir, ele não tem efeito de nada. Pode deixar sem escrever. Aí sim, chega aqui e diz: qual vai ser o valor dessa expressão se o A valer 1,4 e o Y valer menos 0,9? Então você pega a expressão obtida aqui, que foi 0,4 AY, troca o A por 1,4 e troca o Y por menos 0,9. Pela relação de sinal, você tem os dois primeiros positivos, sinal igual ao positivo. Esse positivo com o negativo do terceiro fica mais e menos sinal diferente, o resultado final será negativo. Para fazer as operações, quando você for fazer conta com números com vírgula, por exemplo, 0,4 é como se fosse 4 vezes 14. Então você tem 4 de 10, 40, 4 vezes 4, 16, então 40 com 16, 56. Por que o zero? Porque como existe um número depois da vírgula, que é o 4, na primeira parte, primeira parcela, e 1 na segunda, é preciso que o resultado tenha dois números depois da vírgula. Então, o que seria 56, né? Fica 0,56, porque é preciso deixar dois números. Aí, por fim, eu tenho 0,56 vezes 0,9, que é o final que está faltando aqui. Então, faz como se fosse 9 vezes 56. Então, você tem 9 de 50, 450, que é 9 de 5, 45, né? 9 vezes 6 é 54, juntando 450 com 54, a gente tem 504. Aí, como precisa deixar três números, porque são 2 do 56 e 1 do 9, resultado final, 3 números após a vírgula, ok? Quando a gente chega aqui na parte da multiplicação e divisão, aí já não precisa se preocupar com essa história das letras serem as mesmas. Você repare que aqui a gente tem um monômio que tem 4A, outro que tem 6A e pode fazer a multiplicação. Por quê? Porque na multiplicação as letras vão se juntar, você vai ter mais letras ao final. Aquelas letras semelhantes se juntam. E na divisão elas se anulam, uma corta com a outra. Então por isso que a multiplicação e a divisão não importa que as letras sejam a mesma ou que tenha a mesma quantidade de letras. Então eu tenho aqui, ó, o que é A elevado a 4? É como se fosse A vezes A vezes A 4 vezes.
O que é A elevado a 6? É ele multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Por isso que no final eu vou ter ao todo 10A. Se você juntar aqui as quantidades de A que eu coloquei, vocês vão conferir que são 10. Que é justamente isso. Na multiplicação a gente soma os expoentes que estão em cima. Então tem 4 com 6, 10. Mesmo caso aqui. A gente faz a multiplicação do 1,5 vezes 0,3. Aquela ideia que eu coloquei, ó. 3 de 15. Então você tem 3 de 10, 30. 3 vezes 5, 15. 30 com 15, 45. Tem que deixar dois números após a vírgula. Então 0,45. Um sinal diferente, porque são, né? Um é mais, um é menos, o resultado negativo. Aí as letras, você já viu, ó. Tem 2x nessa, tem 1 nessa. Então o resultado fica 3. Por isso que x elevado a 3. Tem um y nessa, 2 nessa. O resultado fica 3 também. Na divisão é semelhante, porém o que é que se faz? Com os coeficientes você divide e com as letras você cancela. É como se fosse, eu mostrei aqui detalhando. Você tem 32 dividido por 4, isso é 8, né? 32 dividido por 8, que é 4, né? 4 vezes 8, 32. O sinal negativo, são sinais diferentes. Aí como é que faz com as letras? É como se fosse o A dividido pelo A, o B pelo B, o C pelo C. É como se cancelasse, né? Porque todas essas divisões dão 1. Lembre-se que, embora sendo letras, elas são números desconhecidos. Então, quando se divide um número por ele mesmo, o resultado sempre é 1. Isso que acaba no final de tudo ficando só o 4 mesmo, porque o 1 é neutro na multiplicação, não altera o resultado. Já aqui nessa segunda questão, atente para um caso interessante. Você tem o 40 dividido por 10, né? Que é 4. Resultado negativo, que os sinais são diferentes. Já as letras, você tem 2x na primeira, né? Aqui, ó. X elevado a 2 aqui na primeira. E x elevado a 4 na segunda. Então, usando a regra da divisão, da subtração, você vê que quando diminuir, vai ter mais x. Como vai ficar mais x na parte de baixo, que são 4, e na parte de cima são 2, vai ficar um expoente negativo. Já os y é o mesmo sentido daqui. Como nessa tem y elevado a 2 e nessa tem y elevado a 2, acaba sumindo o y, porque é como se fosse ficar y elevado a 0, ou ele dividido por ele mesmo, que dá 1. Lembrando que qualquer coisa elevada a 0 dá sempre 1. Então o que é que ocorre? Quando diminui aqui, 2 menos 4, você vai ter um expoente negativo. Isso implica o quê? Lembre-se que eu fiz isso aqui porque é como se fosse o x elevado a menos 2 passa para baixo da divisão, passa para depois da divisão. Porque é como se fosse o resultado de x elevado a 0, que é 1, qualquer coisa elevada a 0 é 1, dividido por x elevado a 2. Se usar a regra e diminuir, 0 menos 2 dá 2 negativo. Então, para não escrever dessa forma, pode escrever dessa. Por quê? Porque essa forma aqui, às vezes, dá a falsa ideia de que é um monômio. E acabou não sendo monômio. Por quê? Porque a letra foi para a parte de baixo da divisão. Então, a divisão pode acontecer casos em que você pega dois monômios e a divisão desses monômios não é um monômio. Certo? Não é como na adição, subtração e multiplicação, que quando você faz essas operações com monômios, você vai obter um outro monômio. A divisão não garante isso, e aqui está um exemplo, em que pegou os dois monômios e o resultado não deu um monômio também. Certo? Obrigado, espero que ajude. Procurem sempre estar fazendo isso nas interações que a gente está fazendo durante a semana. Quando mandar as soluções, mande com suas dúvidas também, mande com a forma como você fez o cálculo, não só a resposta, ok? Paz e bênção, bons estudos, até a próxima.